Até há pouco tempo, falar do microbioma e da sua influência na vida do ser humano era uma enorme falta de sensatez. Mas as coisas mudam e atualmente existem várias provas a demonstrarem a sua influência nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, nas nossas emoções e, inclusive, em doenças como Parkinson, Alzheimer ou mesmo doenças autoimunes, entre outras. O leque é extenso e bastante variável. A primeira vez que se ouviu falar sobre este tema foi há quase 100 anos atrás. Mas foi a partir dos anos 90 que os estudos tornaram-se mais importantes. E, especialmente, os últimos 6 anos têm sido bastante promissores em termos das análises, dos estudos e dos resultados que têm vindo a ser obtidos. Alguns deles são, por exemplo, o estudo feito para o Toxoplasma gondii, com ratos, a demonstrarem que os ratos deixavam de ter o controle deles e apaixonavam-se por gatos. Simplesmente porque o parasita tinha um objetivo. O objetivo é chegar ao intestino do gato. No intestino do gato, ele poderia tornar-se adulto, ter relações sexuais, gerar ovos, e os ovos saem nas fezes do gato e, novamente, dão uma série de voltas até voltarem novamente ao intestino do gato. Isso fazia que, quando infectavam ratos com este parasita, os ratos eram comandados pelo parasita para dentro do intestino do gato. Esta experiência começou nos anos 90, foi repetida continuamente durante 20 anos, até a Universidade de Berkeley ter levado a experiência mais longe, de modo a perceber o que é que se passava no cérebro do rato. E descobrir que os ratos infectados ativavam zonas cerebrais como se tivessem a ter relações sexuais. Ou seja, os ratos apaixonavam-se mesmo pelos gatos. Mas o mais curioso ainda revelou-se depois. Foi quando os ratos foram desparasitados, mas os comportamentos mantinham-se. Isto levanta uma série de questões que até hoje não têm resposta, que é como é que os parasitas têm acesso ao cérebro do rato e como é que eles conseguem ter acesso mesmo depois de já lá não estarem. Que tipo de mecanismo é que funciona? Mas, independentemente das respostas que possamos obter, o que demonstra é que os parasitas têm acesso ao comportamento do rato. A partir destes estudos, a procura de respostas para o que estava a passar com aqueles ratos que tinham sido infectados com o parasita tornaram-se uma busca incessante. E um deles foi utilizado moscas da fruta e perceber-se que, conforme o microbioma da mosca da fruta mudava, ela mudava as suas preferências alimentares e as suas escolhas. Como, por exemplo, se tinha um determinado microbioma, ele escolhia proteína para comer, se tinha outro microbioma, ele escolhia hidratos de carbono. No entanto, se tivesse um microbioma completo, a alimentação era mais ou menos variada e equilibrada. E aí demonstra-se claramente que é o microbioma que influenciava as escolhas alimentares da mosca. Outros estudos que têm vindo a ser feitos prendem-se com a relação entre o microbioma e as nossas células do sistema imunitário e percebermos que as células do sistema imunitário são treinadas pelo microbioma. Por exemplo, os bebês, quando nascem, recém-nascidos, podem levar qualquer transfusão de sangue. No entanto, a partir dos 3 meses, temos que saber qual é o tipo de sangue que eles têm, porque o sistema imunitário vai reagir se receber um sangue diferente daquilo que é o dele. Porquê que isso aconteça? Porque aos 3 meses, o microbioma de um bebê já começa a ter alguma robustez. É ele que começa a ensinar o que é do bebê e o que é que não é do bebê. E a partir dessa altura, ele começa a reagir. O que até então não tinha quase reação. Portanto, a partir desse momento, o sistema imunitário sabe exatamente identificar o que é dele do que não é dele. E esse trabalho é um trabalho conjunto entre o microbioma e as células do sistema imunitário. De alguma forma, existe uma comunicação a acontecer entre os dois. Outro caso que demonstra claramente a existência de um relacionamento entre o microbioma e as nossas células do sistema imunitário é o caso da Helicobacter pylori. Essa bactéria reside no nosso estômago e, sem ela, ou quando ela é morta, ou quando a quantidade é bastante diminuída,
Acontece que as pessoas, a partir do momento que ela desapareça, 5, às vezes menos, no máximo 7 anos, começam a ter alergias, rinites constantes, simplesmente porque a Helicobacter pylori desapareceu. Pois é ela que treina os linfócitos T a acalmarem o sistema imunitário. E qual será a influência que o microbioma poderá ter na nossa genética? Quando se fez o mapeamento do ser humano, do genoma do ser humano, verificou-se que ele tinha cerca de 26 mil genes. Ao mesmo tempo, começamos a fazer o mapeamento de outros seres vivos. Um deles foi a planta do arroz. E, estranhamente, a planta do arroz tinha 46 mil genes, quase o dobro dos genes de um ser humano. E isto não batia certo, porque os seres humanos são muito mais complexos que a planta do arroz. É perfeitamente visível. Portanto, o genoma deveria ter mais elementos do que a planta do arroz. Até há pouco tempo, esta situação estava sem resposta. Até que se resolveu adicionar o microbioma de ambos. Então, quando adicionamos o microbioma da planta do arroz, a diferença é muito pouco significativa. Mas quando adicionamos o microbioma do ser humano, aí o impacto é mesmo muito grande, porque temos que contabilizar cerca de mais de 100 mil genes, o que dá agora perfeitamente a visão clara da influência do microbioma, inclusive na nossa genética, naquilo que nós somos. E isso começa a fazer algum sentido, porque bactérias, fungos, parasitas ou vírus são 90% daquilo que nós somos. São 10 a 11 vezes mais do que as nossas células. São cerca entre 4 a 5 quilos do nosso peso. E se colocássemos todos juntos em fila indiana, daria a distância como daqui até à Lua. Isto para termos uma ideia da grandeza do que é o microbioma do ser humano. Para alterarmos a nossa genética, é muito mais fácil se trabalharmos no microbioma, porque ele muda no espaço de 3 a 7 semanas e, de forma congruente, consegue-se, ao final de 3 anos, ter um microbioma totalmente diferente daquele que era o original. E este aspecto, em termos da genética, é comprovado, inclusive, com as crianças que são adotadas. Quanto mais cedo as crianças adotadas entram em contato com os seus pais adotivos, ou seja, se for logo à nascença, as doenças que essas crianças vão ter depois em adultos estão relacionadas com os pais adotivos e não com os pais biológicos. E isso demonstra claramente a influência que o microbioma tem na nossa saúde e no desenvolvimento das nossas doenças e desvios ao padrão original. O ser humano é o único animal que está no planeta todo. Isso significa que é aquele que tem a maior capacidade adaptativa. E, mais uma vez, é a capacidade adaptativa do nosso microbioma, da genética do microbioma, que permite que isso aconteça. Permitir-nos estar no planeta todo. Estes são alguns exemplos daquilo que tem vindo a ser investigado no nosso planeta acerca do microbioma e que demonstra claramente que os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas emoções e mesmo as nossas doenças têm muito mais a ver com o nosso microbioma do que muitas vezes connosco. Trabalhar na direção de ter um microbioma saudável traz-nos a médio e longo prazo a saúde que desejamos.